o batismo com o Espírito Santo, agora você não caminha mais só não. Agora o Senhor, Ele começa a te conduzir por vereda certa. Aleluia. Outra hora você fazia tudo errado. Aleluia. Você andava segundo a sua vontade, segundo o desejo do teu coração. Mas o Senhor disse, não, o meu povo vai ser diferente. Aleluia. Agora eu vou mudar a história. Eu vou derramar do meu Espírito. Aleluia. E agora o povo, ele vai ser convertido, ele vai ser transformado, ele vai ser renovado. Não vai mais existir as velhas criaturas. Agora tudo vai ser feito novo na vida do meu povo. Aleluia. Sabe por quê? Porque hoje, aleluia, você vê muito pouco, aleluia, batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Porque hoje você não vê mais, meu pastor, essas coisas acontecerem. Mas eu louvo a Deus, aleluia, que ainda existe um povo gentil, que ainda existe um povo remanescente, aleluia, que ainda guarda a palavra do Senhor e as pratica. Porque, queridos, se nós formos olhar para o tempo a qual nós estamos vivenciando hoje, falar de santidade, aleluia, é muita coisa. Aleluia, sabe por quê, queridos? Porque primeiramente, aleluia, Deus ele criou o homem e a mulher para que eles andassem em novidade de vida. Se você for observar, aleluia, no livro de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, fez a criação. O último a ser criado foi o homem, aleluia, e conscientemente a mulher. Aleluia, mas eles estavam ali no jardim, eles viviam numa vida de santidade com o Senhor. O Senhor criou tudo para que eles viessem desfrutar do bom e do melhor. Este é o capítulo 3 do livro de Gênesis, aleluia, começa agora a queda do homem. Entenda, louvado seja o nome do Senhor, que a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis, as coisas começaram a mudar, porque entrou o pecado, aleluia, entrou, aleluia, a morte. Mas que morte é essa, pastor? Morte espiritual e também morte física, porque Deus ele criou o homem para que o homem ele viesse adorar a ele, não para que ele fosse, aleluia, andar dissolutamente sobre esta terra. O homem foi criatura de Deus, foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, amados. Mas hoje o que nós temos visto? Uma terra corrompida, uma geração corrompida, aleluia, um povo que não quer mais ouvir a voz do nosso Deus. Aleluia. E falar de santidade, irmãos, é falar de obediência. Aleluia, porque quem não obedece a palavra do Senhor não sabe o que significa santidade. Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus agora lhe derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Nós estamos vivendo numa geração onde é necessário o Senhor ele levantar uma geração de doido. Como assim, pastora? É, meu amigo, você tem que ser doido, mas por Jesus fazer a obra dele, não tem que ter medo. Aleluia, deixar que o Espírito Santo ele te conduza para que você venha ter verdadeiramente um encontro com Deus e saber como é andar em santidade com Deus, se desviando do mal. Lembra a leitura do nosso irmão Jó? A Bíblia diz que ele era reto e íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Daí um homem que era a imagem e semelhança de Deus também, o nosso irmão Jó. Ou seja, ele vivia em santidade porque ele ali, amados, ele não pecava, ele não mentia, ele não enganava, ele não roubava, não. Ele andava numa vida de santidade com Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que ele se desviava do mal. Mas o interessante que até mesmo, aleluia, os que procuram viver numa vida de santidade com Deus também são tentados. Aleluia. No livro de Mateus capítulo 4, quando Jesus agora, aleluia, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, a Bíblia vai dizer que espírito, aleluia, ele é levado agora, conduzido ao deserto. Jesus ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo nosso inimigo número 1, que se chama Satanás. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que ali ele começa a tentar Jesus dizendo, olha, se tu és filho de
Aleluia, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Entenda, irmão, que a sua vida, o teu sucesso está em obedecer a palavra de Deus e cumprir. Mas, pastora, é difícil no tempo que nós estamos vivendo hoje, é verdade. Sabe por que, mais? Porque tem muita coisa acontecendo, aleluia, principalmente no meio cristão, onde a palavra santidade, meu pastor, está um pouquinho escassa.